Oi gente, meu nome é Isabelle e hoje eu vim aqui relatar um pouco sobre como foi a minha experiência com o nosso projeto, que é o Movimento Seguro na Escola, na qual a gente atuou juntamente com a equipe da escola Antônio Rezende. A gente fez um projeto lindo, um projeto inspirador com as turmas de primeiro e segundo ano. E assim, creio que essa seja uma temática muito importante para se abordar dentro da escola, ainda mais nos anos iniciais da vida escolar, porque é onde as crianças caem muito, brincam muito, então acredito que seja importante e acredito que a nossa atuação ali dentro da comunidade escolar, atuando junto com eles, brincando, conversando, tenha levado um conhecimento muito bom para eles. Então, ali no momento de primeira visita, as meninas, a Isabela, a Érica, a Evelyn, as meninas que foram lá apresentar e tudo, a gente fez um momento de apresentação, eles fizeram um momento de apresentação do projeto, conversaram com a diretora. E já no segundo dia de visita, a gente fez ali uma apresentação geral com as crianças de uma forma bem divertida, uma forma dinâmica. A gente tentou unir o agradável, a didática com a brincadeira, para ser assim uma forma, como são crianças ainda bem de anos iniciais, bem pequenas, então a gente tentou unir os dois para que ficasse algo não muito cansativo e algo bom para eles, que eles entendessem. Já na terceira visita, a gente fez o encerramento ali com um lanche, com uma apresentação, uma atividade de fixação. Foi muito legal, gente. Eu aí atuei de diversas formas dentro do projeto. Eu fiquei ali mais na parte de organização, apresentação. Foi um projeto muito organizado, apesar de algumas desavenças que sempre acontecem quando se trabalha em grupo, mas foi um projeto muito importante, foi um projeto organizado que a gente conseguiu exercer de uma forma muito boa, de uma forma muito leve, juntamente com as crianças. As crianças amaram, elas não queriam nem que a gente fosse embora, tanto na primeira visita, na segunda, na verdade, a primeira foi a que as meninas foram lá conhecer e apresentar o nosso projeto. E na segunda e na terceira, elas disseram: tia, quando vocês vão voltar? Elas amaram tudo e acredito que a gente tenha cumprido o nosso papel ali dentro. Foi muito bom. O projeto Movimento Seguro na Escola foi essencial ali para as crianças, pois nós conseguimos ali passar para elas a importância que é ali de ter todo o cuidado nas atividades recreativas, nas atividades que são realizadas na quadra. Foi um projeto positivo, pois elas conseguiram aderir ali ao que foi transmitido e a instituição também gostou. No segundo dia de visitas, nós realizamos a apresentação do nosso tema às crianças. Nós mostramos a ela a importância de fazer exercícios de alongamento antes de qualquer outro tipo de atividade física. No final, nós ali realizamos uma dinâmica com as crianças, que foi a dinâmica com bambolê, a fim de promover ali a agilidade, a mobilidade, a coordenação motora das crianças. E depois houve também a distribuição de brindes. O projeto foi uma experiência incrível e de muito aprendizado para todos nós. Trabalhar com crianças foi uma experiência única e muito especial. Não só nós, como as crianças também sentiram a despedida da nossa última visita e perguntaram quando a gente ia voltar, se a gente poderia voltar semana que vem, e as professoras também elogiaram muito o nosso projeto. O que a gente espera é que as crianças tenham aprendido algo com a gente, assim como nós aprendemos com os Boa tarde, eu me chamo Caterine e eu vou contar um pouco do meu relato, da minha experiência que eu tive a apresentar o meu projeto de extensão no Colégio Antônio Rezende. Bom, eu participei do segundo e do terceiro dia e para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi muito gratificante ver as crianças desenvolvendo com a gente, participando. Houveram dinâmicas, brincadeiras. Houve também o tema central focado no movimento seguro na escola. E basicamente foi esse o segundo dia. E no terceiro dia houve a conclusão do nosso projeto, onde foram levados um papelão onde tinha certo e errado,
e a gente ia fazendo perguntas para ele com base no que foi explicado no segundo dia, para ver se eles realmente tinham absorvido e tinham entendido o que a gente tinha contado e explicado para eles. A questão do nosso grupo em si, que foi desenvolvido, participações. Bom, em questão geral, eu dou nota 10 para o nosso trabalho. Ele foi bem exercido, com tudo que a gente tinha pensado e imaginado aconteceu. Logicamente, eu acredito sim que a gente poderia ter feito melhor, porque algumas coisas deixaram transparecer um pouco, principalmente na questão dos integrantes, que não foram 100% presentes, tiveram alguns que não estavam totalmente presentes no grupo. E isso foi uma coisa que prejudicou também um pouco o nosso trabalho, porque comunicação é uma coisa essencial, principalmente quando o trabalho é em grupo. Mas tirando isso, para mim nosso trabalho foi maravilhoso, teve foco realmente no que a gente queria e para mim foi uma coisa muito gratificante. E eu super faria novamente. De bastante importância. Foi bom ter essa conexão com as crianças, com a escola, que foi bem receptiva em diversos momentos com a gente. E foi bom para aprender mais também sobre a profissão, sobre diversas outras coisas. Ao todo foi um projeto bem Olá, agora eu vou falar um pouco do meu relato, o que eu achei sobre o projeto Fisioterapia na Escola Movimento Seguro. Bom, eu achei um projeto assim, muito gratificante, um projeto assim, que incluiu várias crianças para aprender. A gente foi na escola, eu fui os 2 últimos dias da visita, participei da dinâmica, onde uma dessas dinâmicas foram o bambolê passando pelas crianças. E nisso elas iam se divertindo, iam, como eu posso dizer, movimentando o corpo, sabe, de um jeito saudável, de um jeito que elas não se batessem uma na outra. E para elas, ver o sorriso dela no rosto foi muito gratificante para a gente do grupo. Bom, esse grupo foi um grupo bom. Teve gente que ajudou, teve gente que não ajudou, mas foi um grupo assim que ajudou muito as crianças a mudarem o seu comportamento na escola. E eu vou contar um pouco sobre como foi a nossa experiência, né, no primeiro dia do projeto, né, o primeiro dia de visita nas escolas, porque a gente, primeiro, confesso que a gente teve uma dificuldade, a gente foi em 2 escolas e infelizmente nenhuma dessas aceitaram, por conta de outros projetos que já estavam acontecendo nessas instituições. E na terceira escola que a gente foi, a gente conseguiu, a diretora nos recebeu, a gente conversou com a diretora, explicamos nosso projeto, como que aconteceria e quais eram nossas metas, nossos objetivos. E também conversamos, o que foi muito importante pra gente, um ponto muito importante desse dia foi que a gente pôde fazer uma entrevista com a professora de educação física, porque o nome do nosso projeto é Movimento Seguro na Escola. Então, nada melhor do que conversar com a professora de educação física, que é a pessoa que está ali com as crianças no momento de recreação, no momento em que eles vão realmente se movimentar e que precisa de muita segurança, muita atenção. E era o objetivo do nosso projeto, era esse, né? Então, realmente foi uma visita muito boa, a gente já ficou ansioso para a segunda. A gente foi super bem recebida. Nessa visita estava eu, Isabela, a Ravena e a Érica. E é isso, foi muito bom. E depois a gente já foi se preparando para que as próximas visitas fossem melhores ainda, para a gente realmente ter contato com as crianças. Olá, me chamo Érica e hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do nosso projeto de ACE, que se chama MSE, Movimento Seguro na Escola. Então, foi um projeto muito bom, foi desde a primeira visita, eu fui a primeira visita, teve uma conversa com a diretora, com a educadora física. Desde o início, nós sempre estivemos planejando em grupo, sempre tudo foi trabalhado em grupo. Foi muito boa as visitas, a interação com as crianças. Também participei da terceira visita, que nós levamos lanche para as crianças, também levamos as atividades, sempre de uma forma bem dinâmica, porque são crianças, então foi de uma forma para que elas pudessem aprender de verdade e não ficar só vendo, foi tudo de uma forma bem dinâmica. E deu tudo certo, foi muito bom,
Foi um projeto que, assim como nós falamos na sala de aula, apresentando o trabalho, foi um projeto em que nós trabalhamos juntos, que nós não só ensinamos, mas também aprendemos muito. E é isso, agradeço a participação de todos, a colaboração de todos, da nossa professora. E é isso, obrigada. Oi, meu nome é Lohane, sou estudante de fisioterapia do Bloco 1 e participei do projeto de extensão Movimento Seguro na Escola. Por ser meu primeiro projeto de extensão, a primeira vez que eu participo, foi uma experiência muito boa e única, né? E vai servir para o meu aprendizado e crescer mais. O projeto teve como foco promover a segurança no ambiente escolar, com ações educativas, e fizemos rodas de conversa, dinâmicas, e foi muito interativo. Falamos sobre a prevenção de acidentes, postura e movimentação. Na minha primeira visita, fui muito bem recebida, todos nós, pelos professores, pelos diretores da escola, por as crianças, e vimos o interesse da participação da parte deles, por ser muito pequenos, faltou um pouco mais interação e eles receberem bastante o conteúdo. Porém, motivou ainda mais para seguir no projeto. Foi uma experiência muito boa e enriquecedora, cheia de aprendizado e uma troca de conversa com o público, né, que a gente visou, que era um público infantil. E o sentimento foi de gratidão por essa etapa que serviu para a gente crescer. Na última visita foi feita uma dinâmica de fixação logo após um lanche e depois fechamos o nosso trabalho dando lembrancinhas para as crianças e agradecendo sobre o nosso trabalho para os professores e para os alunos. E a minha experiência com o grupo foi ótima, tive algumas desavenças, mas nada muito comprometedor. E com isso eu acho que meu grupo foi bom em relação às apresentações, em relação às coisas grupais. E a minha experiência foi ótima. Já tinha participado uma vez, estou participando de novo. Minha experiência foi ótima. Adorei a experiência de estar participando de novo de uma apresentação, de um trabalho de ACE e podendo ajudar de forma grupal e cognitiva com as pessoas. I never really loved you, I never really did call you